Neste vídeo você vai conferir a prévia tática do duelo entre PSG e Bayern de Munique pelas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes de 2025. Você está no canal Miguel Fortunato Futebol Internacional. Eu já peço seu like para você poder ajudar a gente a crescer, a chegar esse vídeo em mais pessoas e também que você se inscreva no canal para receber este e outros conteúdos sobre futebol do mundo inteiro. Então vamos embora, vamos falar dessas quartas de final. O que a gente pode esperar? Quais são as prováveis escalações, pontos fortes e fracos? Como pode ser esse duelo entre PSG e Bayern de Munique? Bom, começando com o caminho deles, né, nas oitavas de final, o PSG teve treino, né? Jogou em Atlanta contra a equipe do Inter Miami, um jogo muito tranquilo, muito fácil. O fato do jogo sem Atlanta, no estádio climatizado, facilitou muito o PSG, que pôde botar sua marcação alta, com vitalidade, e aí também pôde chegar nos gols com tranquilidade. Fez 4-0 no primeiro tempo, diminuiu o ritmo no segundo, aproveitou para dar ritmo de jogo para o Dembélé, que está voltando de contusão. Ele teve 28 ações com bola na partida, teve uma tentativa de finalização, já pode voltar um pouco a ter ritmo, e o PSG passou com mais tranquilidade nesse que foi o confronto com maior desnivelamento, né, técnico entre duas das equipes. Enquanto isso, o nosso Bayern de Munique jogou contra o Flamengo e venceu por 4-2, em momentos até que o Flamengo dificultou o jogo. Quando o Bayern de Munique ficou recuado, o Flamengo incomodou, o Flamengo criou chances, e isso é um ponto a se considerar, porque o Bayern de Munique várias vezes nessas quartas de final deve ficar recuado se defendendo, então isso é um problema. E só que quando o Bayern de Munique tinha posse de bola e impunha o seu domínio, o seu volume, o Flamengo não conseguia acompanhar o ritmo. O Bayern basicamente fez ali uma pressão que costuma fazer sempre nos seus jogos, e o Flamengo não está acostumado com esse nível de marcação alta e acabou tomando gols, perdendo oportunidades com isso, né? Agora o nível vai subir. Vamos ver como é que o Bayern vai se portar diante de um grande rival europeu. O PSG vem de uma goleada na final da Champions e vem aí de uma vitória sobre o Atlético de Madrid por 4-0. Eu acho que o ponto do estádio é fundamental, tá? O jogo sem Atlanta vai estar ali 18, 20 graus a temperatura, estádio com ar-condicionado, coberto, então não tem possibilidade de raio, não vai ter calor. Isso possibilita que a gente tenha um jogo nível Champions League, um jogo nível semifinal da Liga das Nações, um jogaço, um jogo daqueles que todo mundo para ver e se impressiona com intensidade, porque são dois times com muito poder ofensivo. Então tem tudo para ser um jogaço. A expectativa é altíssima, porque todas as condições vão estar favoráveis para isso, e são dois times que gostam muito do gol, né? Vamos trazer o campinho aqui para ver aqui o que o SofaScore coloca de prévia da escalação. Aqui eu acho que o PSG vai ser isso mesmo. O time titular, né? Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes na defesa, Fabian Ruiz, Vitinho, João Neves, o trio do meio campo, e o Dembélé entrando no ataque junto com o Doué e o Kvaratskhelia. O PSG deve ser esse, já com o Dembélé em condição de jogo. O Bayern com Neuer, Leimer, o Upamecano voltando já, jogou contra o Flamengo, agora já está estabilizado como titular, recuperado de lesão, fazendo essa dupla, que deve ser a dupla de zaga da temporada do Bayern, ao lado do Jonathan Tah, e o Stanisic na lateral esquerda, ganhando mais uma vez a posição do Rafael Guerreiro, Kimmich, Goretzka, o Olise, Musiala, aqui está o Gnabry, e o Kane na frente. Aqui está o Gnabry, mas eu acho que vai jogar o Coman, porque o Coman treinou e aparentemente ele vai estar em condição de jogo, não tem jogadores suspensos, então vai estar todo mundo com força máxima. Então tem tudo para ser um jogaço. Quais duelos que eu olho aqui como grandes duelos para a gente analisar, né? Acho que o principal que vem na cabeça é Olise e Nuno Mendes. O Olise não foi tão bem contra o Flamengo, né? Mas vai precisar estar bem nesse jogo, principalmente nos momentos que o Bayern vai ter contra-ataque, vai ter posse de bola e vai enfrentar o melhor marcador da temporada, o melhor lateral da temporada, e o Olise, um dos melhores jogadores do mundo, atuando na função ali aberto pela direita. Vai ser um duelaço daqueles de altíssimo nível.
né? Outro ponto, quem vai ter mais impacto no jogo, o Vitinha ou o Kimmich? Qual time vai conseguir anular mais? Provavelmente o Musiala vai tentar fazer essa pressão em cima do Vitinha. O Kimmich vai ser marcado aí pelos meias do PSG, de repente o Fabian Ruiz, imagino que o Kvaratskhelia vai ajudar também, apesar que ele tem que ficar ligado nas subidas do Leimer, mas tirar o Kimmich do jogo e tirar o Vitinha do jogo. Essa é a função de cada time. Vamos ver quem vai ter mais êxito em relação a isso, né? Acho que o Bayern de Munique teve muita dificuldade na marcação ali pelo lado esquerdo da defesa, o Stanisic muitas vezes isolado, jogadores do Flamengo passando em velocidade ali, e ao lado do Desiré Doué, principalmente o lado do Hakimi. O Bayern vai ter que se preocupar em defender melhor esse lado, porque se ele der liberdade para o Doué, der liberdade para o Hakimi, a chance do PSG se criar por ali é grande. É um lado onde os meias circulam muito também, o PSG tem muita força atacando pelo lado direito do campo. Então vai ser um duelo incrível. Como que o PSG vai marcar o Musiala, né? O Musiala vai ter espaço, porque esse jogo aqui, o principal é saber quem vai ter mais a bola. Eu acho que o PSG tem uma vantagem, porque a marcação alta dele é um pouco melhor que a do Bayern, né? O Bayern tem o Harry Kane, que apesar de ser um cara esforçado, ele não tem o poder de pressão que, por exemplo, o Dembélé tem. Se o Dembélé estiver em forma, obviamente a gente vai descobrir no jogo. E aí o PSG ele consegue roubar mais essa bola com a marcação alta e ter a posse de volta do que o Bayern. Então, o Kompany vai ter que desenvolver mecanismos para ele recuperar a bola e ter a posse. Vai ter que ser no meio campo ali. Os meias, o Goretzka vai ser muito importante, né? E tem um ponto que eu acho fundamental nesse jogo, que é o fato do Bayern estar com muito jogador pendurado, né? O Bayern tomou 5 amarelos contra o Flamengo, então a gente tem o Jonathan Tah, o Harry Kane, o Musiala e o Kimmich com cartão amarelo, o Goretzka tem um cartão amarelo também. Então o Bayern tem 6 jogadores pendurados. Então, como é que vai ser isso? Se tomar o cartão, tá fora da semifinal, isso vai influenciar numa chegada mais dura, parar um contra-ataque, porque vai ser um jogo que quem perder a bola vai estar condicionado a levar um contra-ataque, porque são 2 ataques muito rápidos e muito bons. Então, é margem de erro zero no meio-campo. Esse é um duelo que poderia ser a final da Champions, porque o Bayern com a Inter foi um jogo equilibrado, né? Então, assim, é uma loucura que vai ser isso aqui, é muito difícil de prever, mas eu vejo essa vantagem do PSG na questão de ter mais qualidade para recuperar a posse de bola. E o Bayern tem dificuldade de ficar com as costas na parede se defendendo. O PSG também não é um time que gosta muito disso, mas tem um pouco mais de familiaridade. Vamos ver o que cada time vai fazer para poder se sobrepor nesse jogo. Bom, como é de costume aqui, separei alguns frames para a gente poder entender o funcionamento de cada time, né? Essa é a retomada do PSG pós perda de bola. Então, você vê que o PSG está no ataque e viram 3 contra 3. Então, esses times que botam o adversário com as costas na parede e ficam com a posse de bola, eles assumem um risco no contra-ataque, né? Se geralmente defender com 3 atrás, você vê que o Inter Miami recuperou a bola e virou um 3 contra 3. Aqui o Pacho levou o adversário, o Allende, para a ponta, conseguiu levar ele para a ponta e fazer o desarme. Mas é isso, é uma situação de 3 contra 3, que hora a cobertura pode funcionar, hora não. Depende da capacidade de eficácia da defesa e do ataque. Certamente o Bayern vai ter essas oportunidades aí de tentar encaixar um contra-ataque, e o Harry Kane é um cara que lança muito bem, então ele pode ser essa flecha, o Musiala também, para tentar acionar tanto o Olise como o Coman ou o Gnabry, quem jogar pelo lado esquerdo, né? Aqui a gente tem a marcação alta do PSG contra o Atlético de Madrid, e é uma marcação alta muito eficiente, né? Toda saída de bola é isso, marcando bem as linhas de passe, bem adiantado, com muita intensidade, porque o que faz a diferença é a velocidade dos movimentos que cada jogador faz para fechar as linhas de passe e obriga o adversário a dar um chutão para frente e aí recuperar a posse de bola.
Então, o Bayern é um time que sai muito bem dessa situação. Então, esse é um duelo interessantíssimo de ver como se o Bayern, que é um time que lida muito bem com marcação alta, vai conseguir superar aí a principal marcação alta do futebol na atualidade. Na sequência, a gente vê o lance do primeiro gol do PSG contra o Atlético de Madrid, que é uma roubada de bola no ataque. Ó. O Atlético de Madrid estava tentando se livrar da bola, e aí chega o João Neves e consegue fazer o corte. Essa bola sobra, mais 2 toques e vem no gol de fora da área do Fabian Ruiz. Então, você tem que ser rápido e eficaz para poder sair jogando, porque o PSG ele quer roubar essa bola nessa zona. Ele quer roubar essa bola na sua intermediária, se possível, até dentro da sua área. E aqui a gente tem o desenho do PSG sem a bola. É um time que sempre vai adiantar as linhas. Ele não quer que você o empurre para trás. Ele quer que você tenha a bola no máximo até a intermediária, e aí a pressão no portador da bola aí é fundamental. Isso exige intensidade, porque um erro aí de marcação, uma marcação que demore mais para chegar, isso pode gerar um lançamento em velocidade para o time adversário com muito campo para correr ainda. Então, o PSG assume esse risco e faz isso com muita eficiência. E como eu digo, o fato de ser no estádio onde o calor não vai ser um fator, permite que o PSG execute mais isso. Bom, agora indo para o lado do Bayern, né? É um time muito desconfortável defendendo. Aqui a gente tem o frame do jogo contra o Flamengo. E o Bayern defende aí basicamente em 2 linhas de 4. Você vê a desorganização defensiva. O Harry Kane está na segunda linha. Não é um time que gosta, não que defenda mal, mas ele não gosta de jogar nessa situação. Ele quer ter a bola. Ou se ele fosse defender, ele quer se defender pressionando lá em cima. Né? Então, quando o PSG colocar o Bayern nessa situação, o Bayern vai ter perigo, o Bayern vai querer sair daqui o mais rápido possível, ele não vai querer defender um dos melhores ataques do mundo, se não for o melhor, nessas condições. Ele vai querer ter a posse ou jogar o PSG para ter a bola mais atrás e tentar recuperar essa bola no meio campo, numa zona mais intermediária. Tá? E aqui tem outro defeito do Bayern, que é o seguinte: o lado esquerdo com o Stanisic apresentou muitos defeitos no jogo contra o Flamengo. Né? Nessa imagem dá para ver claramente que o Stanisic ele salta para fazer uma pressão e o Wesley vem nas costas dele várias vezes. O Flamengo teve situações até que os jogadores não perceberam e não fizeram o passe, porque tinha jogador livre por esse lado direito. E contra o Hakimi, se você fizer isso, caixão, né? É complicado para poder se recuperar. Mas vamos para o ataque, que é onde o Bayern brilha, né? O Bayern, ele é interessante esse ataque com o Harry Kane saindo da função de 9. Ele que está com a bola aí. O Harry Kane, ele sai da função de 9 e vira um segundo armador, podendo permitir infiltrações de outros jogadores. E isso permite movimentações. Essa jogada terminou numa finalização dele, porque ele vai fazer o passe e vai infiltrar. Isso faz com que essas movimentações fazem com que a marcação vá se desmontando. Né? Se você fica estático, fica mais difícil. O Bayern de Munique sabe que não dá para ficar os jogadores parados no mesmo lugar se você quer ter uma ação bem sucedida no ataque. E aqui a gente vê esse ataque contra o Flamengo, uma coisa muito bem coordenada. Você vê que o Harry Kane está ali no centro, o Gnabry fecha por dentro e o Stanisic dá o apoio ali pelo lado esquerdo. É um ataque que vai fluindo. Nessa jogada que eu dei o frame, o Kimmich, ele vai girando a bola para os dois lados, ele vai girando, ele vai criando, e tudo que o PSG não vai querer é que o Kimmich tenha espaço para fazer aí essa ondulação e fazer o Bayern ter chance de criar pelos dois lados, de acionar o Harry Kane, de o Harry Kane trabalhar com o Musiala, de o Musiala poder dar um drible dentro da entrada da área e finalizar. Tudo isso que o PSG não vai querer. Mas é um duelaço. Antes, né? Os dois times podem recorrer aí a jogadores como Barcola, como Asensio do lado do PSG, tem o Thomas Müller, o Gnabry se ficar no banco do lado do Bayern de Munique, enfim, vai ser um grande duelo.
tem tudo para ser o melhor jogo da Copa se a expectativa acontecer de verdade. Eu acho que um leve favoritismo do PSG, eu daria um leve favoritismo, mas é jogão, pode ir para os pênaltis, pode dar Bayern, pode dar PSG. Eu acredito que é um jogo que acho que vai ter mais de três gols, mais uns 3, 4 gols pelo menos. Eu acho que a gente vai poder ver e desfrutar desse grande duelo. Só que lembrando que são dois grandes goleiros também, o Neuer e o Donnarumma vão estar lá para impedir esses gols. Um jogaço, eu quero saber a sua opinião. Quem você acha que vai levar? PSG ou Bayern? Quem você acha que pode fazer a diferença? Quero saber o que você pensa sobre esse jogo. E a gente se vê no próximo vídeo com a análise tática de Borussia e Real Madrid. Até a próxima!